Tesouro Direto, um dos assuntos que mais as pessoas pedem para eu falar. Tesouro Direto é praticamente a porta de entrada no mundo dos investimentos das pessoas. Muita gente fala sobre Tesouro Direto, às vezes as pessoas querem investir no Tesouro Direto e vou mostrar hoje para você que não é bem assim. Então, o Tesouro Direto é um assunto importantíssimo, só que se você for começar a investir sem conhecimento, sem saber por onde você está pisando, você pode cometer alguma grande gafe, você pode inclusive perder dinheiro. Não é porque é renda fixa que você não pode perder dinheiro. Sou Silvano, falo de finanças e investimento à luz da Bíblia. Convido você a curtir e compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar muito, inclusive os seus amigos. Então, por favor, compartilhe. Se inscreva no canal para você ter acesso aos próximos vídeos, ative as notificações para você lembrar, você ser avisado que chegou vídeo novo. Essa etapa aqui é importante e ajuda muito a gente. Por favor, nos ajude nesse projeto para que mais pessoas possam conhecer esse canal. E também siga lá no Instagram, no silvano.nit. Tenho um prazer lá de poder te ajudar a servir sua vida. Esse mundo dos investimentos que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, e eu tô aqui para facilitar. Vamos falar de Tesouro Direto. Primeira coisa, assim, eu coloquei aqui, ó, nós temos alguns assuntos, até anotei aqui, ó. O que é o programa do Tesouro Direto? Por onde você pode investir no Tesouro Direto? Qual é o valor que você pode investir? Será qualquer valor? Tem um limite? Não tem? Qual é a taxa? Quanto custa para você investir? Quais os horários que você pode investir, resgatar seus títulos? Quais títulos existem, tá? O Tesouro Direto não é um título, é um programa. E aquilo que todo mundo quer saber, em qual título você deve investir? Primeira coisa, o que é o programa do Tesouro Direto? Lá em 2002, a Secretaria do Tesouro Nacional criou o Programa Tesouro Direto. E o objetivo é democratizar acesso às pessoas físicas a investirem em títulos da dívida pública. Até 2002, ali, só investidores institucionais, bancos, corretoras podiam comprar títulos da dívida pública federal. Isso é, os títulos da dívida pública federal, dívida é literalmente dívida. Por quê? Porque o governo está precisando de dinheiro para financiar uma obra, para fazer alguma coisa importante para a sociedade. Muitas vezes ele não tem dinheiro naquele momento, lá só de arrecadação de impostos. Então ele acaba fazendo uma programação financeira, um planejamento, e ele entende que está faltando dinheiro para executar esse planejamento dele. Então vai lá e emite-se um título, sendo o titular aí o governo federal, isso coordenado pela Secretaria do Tesouro. Lá em 2002 foi dado acesso às pessoas físicas a participarem desse movimento, dessa democratização dos investimentos. E por que democratização? Porque assim, até então as pessoas investiam em títulos públicos por meio de fundos de investimento. Então, como fundos podiam comprar esses títulos, então você só acessava por meio de fundos. E aí a Secretaria criou esse programa para você ter esse acesso direto e mais do que isso. Porque na época, lá em 2002, a gente tinha diversos tipos de fundos de investimento que escalonavam o tipo de cliente. De acordo com quanto você pode investir, você podia ter uma taxa mais cara para investir ou mais barata. Lógico que quanto maior o volume, quanto mais dinheiro você tinha, você pagava menos. Então a Secretaria do Tesouro foi lá e criou esse programa justamente para que a pessoa que tem pouco dinheiro ou tenha mais dinheiro possa acessar da mesma maneira, pagando a mesma taxa. Então foi um divisor de águas no mundo dos investimentos no Brasil e ajudou a milhares de pessoas a construir suas reservas de emergência, as suas poupanças ali para férias ou até também ali para sua aposentadoria. A gente vai ver aqui que existem alguns tipos de títulos que servem para determinadas situações. Então, pessoas se organizaram, tiveram acesso a isso daí, esses títulos, e conseguiram usufruir da melhor maneira possível aquilo que o governo estava oferecendo. A segunda pergunta é por onde você deve investir, como que você acessa, como é que você compra os títulos do Tesouro Direto? Bom, basicamente por corretoras ou bancos que tenham algum convênio aí, que possa vender esses títulos públicos, vender esses títulos do Tesouro Direto. Você não tem uma conta, você, pessoa física, você não vai abrir uma conta de investimento lá na Secretaria do Tesouro. Você não abre uma conta lá no site do Tesouro e você investe por lá. Não, você abre uma conta numa corretora, você procura o seu banco
E aí nesse relacionamento você vai acessar esses títulos, tá? Esse programa. Qualquer banco tem acesso? Não. Por isso que é importante você ir lá no site do Tesouro, tá? Lá no tesourodireto.com.br, para você ver onde que existem, quais bancos oferecem, quais corretoras oferecem esse tipo de serviço. Muito importante você identificar, porque se algum banco que você tenha relacionamento não oferece serviço e você quer acessar, então você vai ter que tomar alguma atitude, tá? Então você pode abrir conta numa corretora, enfim, e aí você procura outros meios para acessar esse programa. Qual é o valor que você pode investir lá no programa do Tesouro Direto? Esse valor vai variar conforme o título que você compra. Então, mas regra geral é o seguinte, você compra aí, pode comprar entre R$30 a R$1 milhão. E esse R$30 depende do título que você está comprando. A regra geral é o seguinte, todo título tem um preço, que a gente chama de preço unitário. E a regra do Tesouro é o seguinte, você tem que comprar no mínimo 1% desse preço. Isso é um fracionamento, você não precisa comprar uma quantidade sempre, uma quantidade fechada. Você pode comprar parte de um título. Então você pode comprar 0,01 título, 0,5 título, 2 títulos e meio, você pode comprar frações. Para você saber o mínimo que você pode comprar é 1% desse preço, mas desde que ele seja superior a R$30. Essa é a regra. Então você vai encontrar títulos lá que você pode comprar a R$37, R$35, por exemplo, Tesouro Selic é mais de R$100 que você vai comprar, tá? O mínimo que você deve pagar aí por adquirir um pedaço. Tá? Então veja que é bem acessível você comprar, você não precisa de um grande montante. E o mais interessante, se você tem ali R$40 ou R$500 mil, se você for comprar o mesmo título no mesmo dia, vocês vão receber a mesma remuneração. É lógico que se você comprou menos, o valor financeiro, né, o valor absoluto, sua rentabilidade vai ser pequena, mas proporcionalmente é a mesma coisa. Então se você, por exemplo, comprou um tesouro pré-fixado, que a gente vai falar mais à frente, e ele está pagando 10% ao ano, por exemplo, vai ser o mesmo 10% ao ano de quem comprou a R$40 e de quem comprou a 300, 400, 500 mil reais. Então veja, esse é um dos grandes benefícios do programa Tesouro Direto, que é literalmente dar acesso e democratizar aí para todo mundo poder ter uma rentabilidade boa, adequada, tendo pouco ou tendo bastante. Tem taxa para investir lá no Tesouro Direto? Sim, a taxa ela é cobrada pela B3. B3, que é a nossa bolsa de valores, sim, a bolsa de valores tem ligação também aí com renda fixa, tá? Ela faz um serviço como se fosse de um cartório. Então, a bolsa ela é responsável por registrar lá que você, no CPF número tal, tem, sei lá, R$30 mil investidos em Tesouro IPCA, pré-fixado, Tesouro Selic, e ele vai te mandar extrato, enfim, fazer todo um serviço normal, como se fosse de um cartório. E essa taxa é 0,2% ao ano sobre o que você tem. Então se você tem lá R$30 mil, ele vai cobrar isso, né, 0,2 sobre esse valor total, só que de forma semestral, tá? Então esse 0,2 aí como se fosse mais ou menos ali 0,1 por semestre, e essas taxas são cobradas no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de julho, cobrado diretamente na conta da sua corretora ou do seu banco. Então por isso que é importante você deixar um saldo. Boas corretoras colocam qual é a previsão desse débito, tá? Eles recebem já um arquivo para saber qual é a taxa que você deve ser cobrada de você, e você já deixa um saldo. Então não se espante, tá? Quando você tiver esse débito lá em janeiro e julho e você investir aí no Tesouro Direto. Mas tem uma exceção. Se você investe no Tesouro Selic, até R$10 mil ele tem essa isenção. Se você investe R$11 mil, aí você tem isenção sobre 10 e você vai pagar esse 0,2% ao ano em cima de R$1.000, aquilo que excedeu os R$10 mil. Agora vamos supor que você invista R$10 mil entre, né, Tesouro IPCA, pré-fixado e o Selic. Vamos supor que você tenha 4 mil no Selic e 3 mil nos outros dois. Você vai ter isenção no Tesouro Selic, porque é abaixo de R$10 mil, mas você não terá isenção nos demais títulos, tá? Porque eles não são isentos. A isenção é apenas para o Tesouro Selic. E quais horários que você pode investir no Tesouro Direto? Bom,
O programa do Tesouro Direto não funciona em feriados nacionais. Todos os dias úteis você pode comprar ali de 9h30 às 18 horas. Se você mandou, por exemplo, um pedido de compra ou um pedido de resgate, de venda, antes desse horário ou pós esse horário, aí você vai ver lá a regra, tá? Por exemplo, se você pediu depois, vai ser no dia seguinte, útil seguinte, ou se você pediu antes, né, de abrir o programa, ele vai entrar naquele mesmo dia, tá? Ele entra como se fosse numa fila. Aí, assim que abrir o programa, vai ver e você vai pegar a taxa do dia. Na hora que você manda a ordem, né, fora do horário, aí você fica condicionado às taxas da abertura daquele dia. Então, se começou a funcionar 9h30, e aí você tinha visto lá no site, o Tesouro Pré-Fixado está pagando 15%, e aí você acha que vai ganhar 15%, e na hora que abre o mercado está 14,5%, é porque você mandou a ordem antes de abrir o mercado. Tá? Então, você fica sujeito ao preço, às taxas da abertura do mercado. Então, só fica ligado nisso, tá? Mas ele funciona ali de 9h30 às 18 horas, sem problema nenhum. E uma coisa interessante também para você saber se você solicita resgate até as 13 horas, você vai receber o dinheiro no mesmo dia. Por exemplo, o Tesouro Selic recebe no mesmo dia. Agora, se você pedir depois, você vai receber no dia seguinte. Tá? Então pode ser em D0, como a gente chama no mesmo dia, ou em D+1, no dia útil seguinte. E agora o que todo mundo quer saber, né, assim, quais títulos existem, qual título você deve comprar, né, que você está ansioso aí para saber como é que você vai começar a investir no Tesouro Direto. Bom, primeira coisa, quais são os títulos que existem? Nós temos o Tesouro Selic, nós temos o Tesouro Pré-Fixado, o Tesouro IPCA+, e recentemente foi lançado aí em janeiro de 2023, foi lançado o Tesouro Renda Mais. E aí eu vou explicar que ele é bem parecido com o Tesouro IPCA+, mas ele tem algumas diferenças importantes e ele é bem focado aí para a Previdência. E você deve comprar qual título? Eu queria comprar, eu não sei em qual investir. Essa é a dúvida da maioria das pessoas. Bom, primeira coisa que você tem que saber para que você está investindo. Qual é o plano que você tem? Porque assim, depende do plano que você tiver, você vai ver qual é o título que mais combina com isso. Então, por exemplo, vamos falar agora do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é ideal para as pessoas que querem montar uma poupança, ter um dinheiro guardado ali para uma eventualidade, ou até para a própria reserva de emergência. Por quê? Porque ele é um título que ele vai render praticamente a Selic. Eu falo praticamente porque ele tem ali um fator de ágio, deságio ali pequeno, mas que está presente. Então, ele vai render ali, por exemplo, se a taxa Selic está em torno aí de 13,75, é mais ou menos por aí o quanto vai render ao ano o Tesouro Selic. Você vai ter vencimentos, você vai ter o Tesouro Selic 2025, 27, enfim, ou outros vencimentos. A diferença ali pode ser literalmente o ágio e o deságio, mas a remuneração é sempre em cima da taxa Selic. Se a taxa Selic aumentar, você vai ter um aumento na remuneração, e se a taxa Selic cair, não é que você vai perder dinheiro, você vai ganhar menos, porque agora a taxa Selic está, por exemplo, menor. Então, como ele é um título bem estável, com pouquíssima volatilidade, isso é variação de preços, ele é ideal para esse dinheiro de curto prazo, para um dinheiro que você não sabe de repente o que quer fazer ainda, então deixa no Tesouro Selic, que pode ser uma alternativa muito boa. E principalmente muitas pessoas utilizam aí para reserva de emergência. Tá? Vamos para o próximo título, o Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Pré-Fixado, ele, pelo próprio nome, ele já tem uma taxa pré-fixada, pré-determinada. Isso é, quando você for comprar esse tesouro, esse título, você vai lá procurar assim, ele está rendendo 15% ao ano, 13% ao ano, 17% ao ano, ou qualquer outra taxa. Você vai receber essa remuneração se você levar isso até o vencimento. Então, todo título do Tesouro, ele tem um vencimento. Tá? Então, se você comprou ali um tesouro pré-fixado, 2031, 2027, 2029, dependendo da disponibilidade que o Tesouro coloca no site dele para você comprar. Então, se você levar até o vencimento, por exemplo, no dia que você comprou, tinha lá o Tesouro Pré-Fixado 2027,
estava 13,39%, você vai receber os 13,39% ao ano lá no vencimento. No meio do caminho, muita coisa pode acontecer, tá? Os preços vão variando, a gente tem um negócio chamado mercado secundário, e aí eu deixo isso para um próximo vídeo, marcação a mercado para um próximo vídeo, tá bom? Então, estou mostrando aqui, vou mostrar aqui na tela mais ou menos como é que funciona a variação de preços do Tesouro Prefixado. Você pode ver aí que ele tem uma volatilidade grande. Então, no meio do caminho, como eu falei, muita coisa pode acontecer. Tá? Então, se você vai precisar de um dinheiro no curto prazo, alguma coisa assim, ele não é bom para isso. Ele é ideal para pessoas que tenham prazos determinados, tá bom? Então, se você tem algum planejamento, ou você tem, vamos lá, de repente uma viagem aí programada para daqui a 5 anos, e você tenha um tesouro prefixado interessante ali para 5 anos, ele pode ser uma boa alternativa. Mas eu diria que ele é uma alternativa melhor ainda se você tem a perspectiva de que essas taxas vão cair. Tá? A taxa Selic vai cair. Na hora que ela cai, funciona no mercado de renda fixa, funciona o inverso. Se a taxa cai, o preço do título sobe. Então caiu, o preço subiu. Então pense dessa forma para na hora de você comprar um tesouro prefixado. Se você não tem certeza sobre a condição da economia, de como que o momento está, se as taxas tendem a cair ou não, deixa no Tesouro Selic. Tá? Se você ainda tem muitas dúvidas em relação a isso, se você não sabe o que fazer, é melhor deixar no Tesouro Selic porque ele tem menos volatilidade do que deixar no Tesouro pré-fixado, ter mais volatilidade e você se espantar com isso. Tá? Não é porque a taxa é pré-determinada que você pode ficar tranquilo e saber que você podendo vender a qualquer momento, isso pode te dar algum retorno positivo. Pode dar, mas pode também não dar, como eu te mostrei no gráfico, que o preço varia bastante. De repente, você ter que tirar antes do esperado, pode ser que você, inclusive, tenha uma rentabilidade negativa. Vamos para o terceiro título, que é o Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA+, ele, pelo nome, ele já dá uma ideia de que ele está ligado ao IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. Tá? Então ele vai render como? Ele vai render o quanto der o IPCA mais uma taxa, tá? Que a gente chama de taxa real. As taxas têm rodado aí em torno de 6, 6,10, 6,05, 6,20, dependendo do vencimento que você tem aí do Tesouro IPCA. Então ele vai ser IPCA mais essa taxa ao ano. Tá? Então ele vai, que a gente chama de acruando, né? Ele vai remunerando aí essa taxa real. E o IPCA deu 2% no ano, então você vai ganhar os 6, por exemplo, se você comprou a 6, mais 2% naquele ano. No ano seguinte o IPCA foi 9, né? Teve uma inflação muito grande no país e tal, então você vai ganhar os 9 mais aqueles 6%. Lembrando que, como no Tesouro Prefixado, a gente tem também muita volatilidade nesse título. Mais uma vez aqui, vou colocar um gráfico do Tesouro IPCA para você ter uma olhada, você ter uma noção de como que ele funciona. Parece muitas vezes até um gráfico de ações. Você pode ver aí subidas e descidas, e é isso que acontece. Tá? Então aquela taxa real, né, o 6, 6,10, 6,20, vai variando todos os dias. Todos os dias. E isso vai tendo um impacto no preço. E esse impacto pode ser positivo, pode ser negativo. Como eu falei, se a taxa sobe, se esse 6,10 sobe, o seu preço cai. E se a taxa cai, o preço sobe. Então é interessante ou levar até o vencimento, que principalmente para as pessoas mais inexperientes, que estão começando nesse mercado, estão começando no Tesouro Direto agora, procure aqueles títulos que você vai realmente levar até o vencimento, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora por conta da marcação a mercado, né, que é justamente essa variação de preços de acordo com o momento econômico, de acordo com o humor do mercado, você tenha menos dinheiro do que você esperava. Tá? Então, se a gente tem expectativa de que essas taxas caiam, para quem conhece bem esse mecanismo, sabe como é que o mercado
funciona, ele pode ganhar bastante dinheiro nessa redução de taxas. Eu já vi situações assim, de pessoas que se posicionaram muito bem no momento ali do impeachment da Dilma, né, lá em 2015, que as taxas estavam altíssimas, estavam em torno de 7%, IPCA mais 7%, e aí pessoas compraram no momento mais estressante, né, e normalmente é nesses momentos estressantes que a gente faz bons negócios, tá, no momento mais difícil. As pessoas compraram e pouco tempo depois, ali depois com o impeachment da Dilma, veio o Temer e aí veio com um discurso mais reformista e tal, pró-finanças públicas, né, com busca de superávit primário, também a reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim, para quem procurar nessa época, né, o discurso de como o mercado encarou isso daí, encarou de uma forma muito positiva. Então, as taxas caíram de 7%, depois no final foram para 3,80, 4. Então esse movimento de queda de taxas subiu o preço pra caramba. E aí as pessoas, eu tenho um colega que ele particularmente conseguiu pegar no máximo da taxa ali do Tesouro IPCA no momento mais estressante lá do segundo governo da Dilma, e conseguiu vender num momento muito bom também, ali quando a taxa estava 3,80, 3,81, e ele teve um rendimento aí em renda fixa em torno de 75% em pouco tempo. Sim, renda fixa pode ter esse tipo de comportamento, mas o pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Quando, né, esse tipo de título ele é ideal? Ele é ideal justamente assim, você casar esses prazos, né? Então se você tem um Tesouro IPCA para 5 anos, e você tem algum planejamento para 5 anos, ele é bom para isso. Pela característica do título, né, de vencer a inflação, que é o que nós desejamos, né, para proteger a nossa aposentadoria, proteger os nossos investimentos da inflação, então para projetos de longo prazo, como aposentadoria ou compra, de repente, de uma casa daqui a 10 anos ou até mais tempo, ou você vai juntar um dinheiro para a faculdade dos seus filhos, quando fizeram 18 anos, 20 anos e você ainda tem os filhos bem pequenos, esse título é muito interessante para essas coisas, né, para esse tipo de planejamento, para esse tipo de objetivo. Então você travar, vamos dizer assim, né, essa inflação. Então quando você ganha acima da inflação é ideal, porque você trava a apreciação ali, o aumento dos preços, e ainda você ganha uma remuneração assim. Pensando aí em projetos de médio e longo prazos, esse título é ideal. E por fim, nós temos o Tesouro Renda Mais, uma novidade do programa do Tesouro Direto, né, da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele é praticamente a mesma coisa que um Tesouro IPCA+, mas ele tem algumas diferenças. Ele é ideal quando você está pensando em aposentadoria, e aí é aposentadoria, porque você vai procurar títulos com vencimento bem longo. Quando você tem, por exemplo, um título Tesouro IPCA+, 2035, na hora que se der 2035, todo o valor de tudo que você investiu mais a remuneração vai ser depositado na sua conta. No Tesouro Renda Mais, ele vai ser diferente. Ele vai ser, se você comprou um 2000 aí com vencimento 2035, ele vai te pagar uma renda mensal por 20 anos de tudo que você acumulou. Então é literalmente como se fosse um complemento de renda, né, uma renda mensal por 20 anos de tudo que você acumulou. Então você foi investindo ali de tempos em tempos, não precisa ser todo mês, você foi investindo de tempos em tempos ali e tal, e durante 20 anos ele vai te pagar essa remuneração, tá? Essa é a grande diferença. Então você tem custos mais baixos, você tem essa programação aí de pagamento de renda. Porque às vezes você não quer receber todo esse dinheiro de uma vez, você quer uma renda mensal, né, ali para sua aposentadoria, em vez de você gastar tudo e às vezes, de repente, você não sabe lidar com tanto dinheiro ali na sua mão, então o Tesouro vai se programar para te pagar isso mensalmente por 20 anos. Então é bem interessante, você pode simular lá no site do Tesouro qual é a renda que você deseja, e ele vai te falar, nas condições de hoje, se você comprar, sei lá, mensalmente, ou se você comprar tantos títulos, você vai atingir esse objetivo, né, tendo essa renda mensal que você quer. Então ele vai já te mostrar assim, qual é o vencimento que você deveria comprar a partir da sua data de aposentadoria, e muitas vezes você pode até combinar mais títulos, né, fala assim, poxa, mas eles vão pagar por 20 anos, e depois, quando esses 20 anos acabarem, você viver bastante.
Aí você pode fazer uma combinação, né? Você pode comprar um pagamento aí de 20 anos e pode comprar um outro título com pagamento depois desses 20 anos, para que você tenha 40 anos aí de renda. É uma forma interessante, o Tesouro Nacional tem entendido que é um título que pode ajudar bastante a população, eu acredito que sim. Eu gosto mais de uma combinação de investimentos, não apenas o Tesouro Renda Mais, mas ele é uma alternativa bem interessante para as pessoas que querem ali precisam de um complemento, precisam de uma forma fácil para investir na sua aposentadoria e não querem depender unicamente do INSS. Ficou alguma dúvida? Eu sei que é um assunto extenso, tem muita coisa que a gente ainda tem que falar sobre Tesouro Direto. Nós temos aí, como eu falei, 4 títulos. Às vezes as pessoas se espantam na hora de começar a investir, são muitos detalhes, mas se você quiser que eu grave um vídeo prático, mostrando na prática como você deve comprar, então deixa aqui nos comentários. Como é que eu penso, como é que eu analiso, eu posso fazer esse vídeo se você quiser, deixa aqui nos comentários, tá? E outro, como sempre, né, compartilhe esse vídeo aqui para outras pessoas. Tenho certeza que esse é um assunto bem interessante, que todo mundo tem interesse, então marque lá seu amigo, compartilhe nas suas redes sociais. Se você também tem ideia de outros temas para eu abordar aqui no canal, por favor, deixa aqui. E se você também ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer poder te ajudar, te auxiliar nesse processo. Nos vemos na próxima e até mais!